Fala, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje estou aqui no nosso quadro Vozes Políticas, da nossa página politicalivre.org, e a nossa convidada de hoje é a vereadora do Partido Cidadania, Sheila Galba. E é com muito prazer que hoje vamos ter um bate-papo descontraído, ouvir um pouco da sua história, falar dos seus projetos de vida e, principalmente, trazer vozes que faz toda a diferença no ambiente político, até porque eu sempre digo que a política ela está no nosso dia a dia e não tem como fugir dela. E eu sempre vejo as matérias dela lá, ela lá no meio do povo, cobrando, está no meio do assistencialismo, está hoje inserida aqui, a marca dela hoje, que ela trabalha com a turma da oncológico ou oncologia? Oncologia. Oncologia. E pacientes oncológicos. Pronto, né? de pacientes oncológicos. Isso. E hoje vamos ouvir um pouquinho a história dela, que é belíssima, que é uma história... a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre essa questão de ficar no ócio, mas ela não ficou no ócio diante das situações que ela evidenciou na vida dela, e quem olha para ela hoje não imagina o que ela passou, né? Isso, Sheila? É verdade, Paulo. Primeiro eu quero agradecer a você e ser bem sincera, é a segunda vez que eu participo de um podcast. E eu estou muito feliz, viu? Aqui estou me sentindo em casa. Vocês são muito receptivos, eu estou muito feliz. E eu acho que, Sheila, nós tivemos um encontro, acho que o primeiro encontro foi em 2020. Eu acho que foi isso, né? Que fizemos um trabalho... junto com as mulheres de peito. Junto com as mulheres de peito, foi ensaio fotográfico. Foi lá no Parque da Sementeira. Isso mesmo, nós nos conhecemos lá. E eu não imaginava, gente, nem eu, que hoje estaria... Olha, veja como o mundo, né? Como a vida tem ciclos, como a vida nos surpreende. Obviamente que a gente faz busca disso. Óbvio que a gente corre atrás também, né? A gente não fica parado. Quem imaginaria que hoje eu estaria ligando para Sheila Galba como vereadora e dizer, Sheila, eu quero fazer uma entrevista com você. Não estou hoje como fotógrafo. Né? Hoje eu estou como comunicador para a gente trazer a história dessa mulher, ouvir o que eu falei aqui nesse instante. E, assim, eu fico muito feliz, primeiro, pela representatividade, que é uma das pautas que eu falo sempre aqui no Vozes Políticas. Eu tenho um orgulho de ver mulheres inseridas no campo político. Eu imagino as suas dificuldades dentro desse ambiente que, infelizmente, a gente ainda tem barreiras e enfrentamentos. Então, assim, vamos ouvir um pouquinho, você falando assim, um resumão da sua trajetória política, como você inseriu, e depois a gente fala um pouquinho lá do começo, 2014, né, das dificuldades que você enfrentou com o câncer, né? Então, como foi que eu me inseri nessa vida política, né? Foi tudo aconteceu, as coisas foram acontecendo por conta dessa luta, né? Eu estava com câncer, tive um tratamento interrompido e aí eu comecei no início a lutar pela minha vida, porque era eu que estava precisando, né, de um tratamento de radioterapia que a máquina quebrava muito. Então, outras pessoas viram como eu tratava as pessoas. Eu fiz um evento das mulheres de peito na Praça Fausto Cardoso, a carreta de saúde da mulher. Nós fizemos mamografia nas mulheres e então eu recebia, as pessoas me recebiam muito bem e eu recebia muito bem as pessoas. E tinha uma equipe, vou até falar do senador Eduardo Amorim, né, nessa praça junto comigo, e disseram: mas você tem um jeito muito grande para a política, você pode ajudar mais as pessoas, porque só através da política que você consegue as coisas. Então, você consegue ajudar muito mais. Aí me convidou para fazer parte de um partido, isso em 2018, e eu saí deputada estadual, sozinha, só era eu, meu filho Arthur, né, 2 mulheres de peito, uma apoiadora e o rapaz, o sobrinho de uma das mulheres de peito que trocava com o Arthur para dirigir um carro que eu não tinha carro, e o carro foi doado por Bosco Costa, que foi candidato a deputado federal. Entendeu? Então, eu fui sozinha com o carro para rodar o estado todo, tive 11.969 votos, fiquei primeira suplente de deputado estadual, isso em 2018. Bati na trave, né? Quase entro. E aí, em 2020... houve a oportunidade de estar vereadora, candidata a vereadora,
E aí, dessa vez, eu fui para o partido do Cidadania. A primeira vez foi o PTC, para deputado estadual. Aí fui para o Cidadania. No Cidadania, tive 2.000 para vereadora na pandemia. Sempre enfrentando dificuldade. A primeira dificuldade do primeiro ano foi sozinha, um carro só, uma equipe de 5 pessoas. 5. Né? A cara e a coragem. A cara e a coragem. E a força, sabe? A força de vontade de estar lá, porque eu sabia que estando deputada, eu poderia ajudar pacientes do estado de Sergipe todo. Eu sei da necessidade que pessoas que moram em Canhoba, em Diaroba, em Itabaiana, em lugares Lagar, que têm menos acesso. E tem menos acesso. Como é difícil para essas pessoas terem um tratamento oncológico digno, que é isso a minha bandeira. Então, bati na porta da deputada estadual e ganhei para vereadora. Só que houve Deus, papai, né? Papai, ele disse o seguinte: filha, em 2018, isso ele falou, tá? Ele fala com o meu coração. Ele disse assim: filha, em 2018 você não tinha ainda maturidade. Ele falou condição de estar deputada, né? Mas eu estou dando a você agora a oportunidade de você escolher. É tipo assim, calma, você está indo com muita sede ao pote. Vamos devagar. Primeiro, vereadora, para ver se é isso que você quer, então, né? Aí ele me deu a possibilidade de escolher. Isso, que bom. Porque eu fiquei primeira suplente de deputada estadual, primeira suplente. E ganhei para vereadora. E aí o candidato a prefeito do Cidadania ganhou em Tobias Barreto. Então surgiu a vaga de deputada estadual para mim. Então, eu fiquei para escolher entre deputada e vereadora. E aí foram 15 dias de muita angústia, né? Porque eu sei que eu assumindo deputado estadual, eu poderia ajudar as pessoas de Canhoba, de Indiaroba, de Itabaiana, de Estância, mas estando vereadora, eu arrumaria a casa. E aí foi até dentro da minha própria casa, né? Minha mãe queria uma coisa, meu pai queria outra, o meu filho queria uma coisa, um outro filho que é pequeno, mas também... E essa decisão política, houve o apoio da família, que isso é também importante, né? Porque a partir do momento que você decide, você diz, olha, eu agora vou tomar um posicionamento. Eu vou me candidatar. E a família abraçou a causa? Abraçou porque eles já diziam, você já faz política. Você já faz política de saúde pública. Isso mesmo. Você já está dando a sua cara a bater e está conseguindo coisas apenas como paciente oncológica. Você estando lá dentro, você vai conseguir muito mais coisas. E realmente aconteceu, né? A gente conversei, né, com o Papai do Céu. Eu sempre converso com ele, sempre na madrugada. Eu acordo sempre muito cedo, 5 horas da manhã, ou no banheiro. Quando eu estou sozinha, na minha intimidade, é só eu e ele ali dentro. Então, eu sempre converso com ele nesses momentos. E eu acordei, eu acho que foi na segunda, foi na terça-feira de manhã, por volta de 5 horas da manhã. Eu ia dar uma entrevista na TV Sergipe, ainda não sabia o que eu ia fazer. E aí, ele chegou para mim no coração e disse, filha, eu estava dormindo com meu filho do lado. Quando você recebe uma visita, foi desse jeito que o papai falou, o que é que você faz? Aí eu disse, Senhor, aí eu falei com a minha boca, ouvi no coração e falei com a minha boca, Senhor, eu arrumo a minha casa. Aí ele disse, então, filha, arrume a tua casa. E eu entendi que arrumar a casa era estar vereadora de Aracaju e não deputada estadual. Porque eu precisava arrumar Aracaju, porque a prevenção e o diagnóstico de um câncer é responsabilidade dos municípios. Então, cada município é responsável pelo seu paciente. Então, eu precisaria estar aqui em Aracaju, vereadora de Aracaju, para poder arrumar a casa, para receber as visitas que vêm de outro estado, entendeu? De outros municípios, né? Que aqui é o polo, né? Verdade, então, o tratamento é aqui dentro. O tratamento é aqui dentro. As pessoas que estão em socorro com suspeita, precisando fazer uma mamografia, uma ultrassonografia, é feito aqui em Aracaju. Entendeu? É encaminhado, existe uma PPI do município de Socorro, da Barra, de Itabaiana, de São Cristóvão, que os pacientes eles são encaminhados para cá para fazer um exame de ultrassom, de tomografia, de cintilografia óssea. Então, a gente precisa arrumar a casa para poder acolher os nossos pacientes da cidade de Aracaju e também os que vêm do interior. Então, por esse motivo,
eu resolvi aceitar, assumir a cadeira de vereadora de Aracaju e estamos no nosso primeiro mandato, já no 3º ano. E eu acredito também em toda essa trajetória que você falou da sua inserção na vida política, que se torna ainda mais uma pessoa, porque assim, hoje você é uma figura pública. Né? Então, assim, quando a gente trata, né, de pacientes oncológicos, antes mesmo de você seguir esse caminho, você já tinha visibilidade, você já era uma moça vista. Sim. Todo mundo olhava para eu mesmo olhava, essa mulher é política. Quer dizer... Teve uma vez, eu sempre que eu estou com o vereador Ricardo Marques, eu sempre tenho puxo a orelhinha dele, que eu estava com o cabelinho nascendo, a máquina tinha quebrado de radioterapia, aí eu fui dar uma entrevista na TV Sergipe, liguei para ele desesperada, Ricardo, a máquina quebrou, eu não sei o que eu faço. Ele disse, vem aqui agora, dá para você entrar no ar comigo meio-dia, dá para você vir. Eu morava no aeroporto, alto da TV, sem número, lá em cima, né, na TV Sergipe, lá no Santo Antônio. Eu peguei um motoboy, faltando 15 minutos para meio-dia. E eu disse, que eu vou entrar meio-dia na TV Sergipe com o vereador, ou com o Ricardo Marques, que era o repórter na época, jornalista, apresentador. E fui. Quando eu cheguei lá, ele foi, falou, e tá, pá. Depois ele olhou para mim e fez... Quem é que está por trás de você? Quem é o político que está por trás de você? Porque ninguém faz o que você está fazendo. Sem um interesse em comum, sem ter um interesse. Eu disse, Ricardo, o que eu tenho é um câncer dentro de mim. E eu só quero me curar. Eu quero ver o meu neto crescer. Eu quero ver o meu filho crescer. Foi isso que eu disse. A gente fazendo uma retrospectiva, o diagnóstico de câncer, o seu primeiro diagnóstico, né, o primeiro diagnóstico, foi em 2014, não é isso? Isso. E para você lidar com isso? Vale, viu? Subir porque eu sou muito baixinha, né? Eu sou pequenininha. Então... Deixa eu repetir a pergunta, porque está na gravação. Tá. Então, o primeiro diagnóstico, câncer, ocorreu em 2014. Isso. Uma coisa que é curiosa, que eu também pude perceber na sua biografia, é que tu é alagoana. Sou recebeu alagoana. ainda esse ano o título de cidadã aracajuana. Foi vereador Ricardo Faz jus, Marques. né? Faz todo sentido. Isso. Primeiro, não só pelas causas que você abraça, mas pelo tempo que você já está aqui conosco. Né? Então, você é um exemplo... 40 anos aqui em Aracaju. 40 anos. Você foi corajosa em dizer agora quantos anos, viu? 47. 47 Mas eu gosto de dizer a minha idade, eu não escondo, importante. não. Eu sempre digo isso, eu sempre falo aqui que, às vezes, as pessoas elas têm problemas com o espelho. Né? Não tenho, não. E quando eu olho no espelho e olho os traços do meu rosto, esses traços... Foram bem vividos, né? Foram bem vividos. E quem não quer ter traços no rosto... Morre cedo. Eu prefiro ter os traços, né, preferidos. E dá para a gente dar um jeitinho nos traços. São as tecnologias e a gente ajeita um pouquinho. É verdade. Ô, Sheila, então, em 2014, com esse diagnóstico, muito difícil que deve ser, eu posso imaginar, eu não sinto porque eu não sei, nunca passei por isso. Mas imagina como você recebeu esse apoio, como foi os passos, primeiro o diagnóstico, porque você, quem foi que disse isso? Foi o médico? Foi o familiar que primeiro sabia, para depois Paulo, dizer para você? Eu vou dizer a você do fundo da alma. Quando eu descobri que eu estava com uns nódulozinhos na minha mama esquerda, foi através de autoexame. Então, a gente já fala para as pessoas que estão assistindo a gente que, por favor, qualquer coisa que você encontrar de diferente no corpo, procure um médico. É o médico que vai tratar isso. Eu descobri um nódulozinho na minha mama e não procurei um médico. Entendeu? Por quê? Porque na minha família, no meu convívio, entre meus amigos, não tinha ninguém com câncer. Então, era uma doença completamente... Não tinha. Então, eu não me preocupo. Veja, que coisa, que contradição. Procurei, achei e não dei valor ao sinal que o corpo me apresentou. Não acreditei. Ignorei. Ô, Sheila, mas você falou, eu quero aproveitar, mesmo interrompendo dessa questão que a gente fala. A gente fala muito isso, a gente vê muito no jornal. Procura o seu médico. Mas eu acho que a gente também não constrói a narrativa de que é tão fácil você sair de casa e vai ao médico fazer assim. Como foi para você? Foi assim, de imediato? Então, veja. Vou fazer esse exame, foi lá, conseguiu, fez, seguiu o tratamento. Parece tudo tão fácil parece, na teoria, mas né? não é. Então, veja, eu não tinha plano de saúde. Quando eu descobri o nódulo na minha mama, eu não procurei um médico, só procurei, depois que eu estava assistindo o Fantástico, Dr. Drauzio Varela. Ele estava fazendo uma entrevista, era uma série, com uma professora, eu também sou
sou professora. Uma série com a professora. Formada em história, né? Aham. Embora não tenha seguido carreira, Isso. mas está fazendo história. né? Está fazendo história. Estou fazendo história. Exatamente. E aí ele olhou para a câmera, em um dos domingos, ele olhou para a câmera da televisão, apontou e fez: você, que tem qualquer coisa na sua mama, não guarde para você. Procure um médico. Então aí, eu estava deitada na época, eu era casada, eu olhei para o meu marido e aí disse: rapaz, isso foi para mim. Ele disse: minha filha, estou todo arrepiado, foi para você. Você vai procurar um médico amanhã. Já tinha 6 meses que eu tinha achado um nódulozinho na minha mama. E aí, procurei. Ele sabia, o marido, o meu esposo já sabia, porque eu mostrei a ele logo. Mas e a sua reação? Então, no início eu achava que era leite empedrado, porque eu amamentava o meu filho. Olha a cultura, né? Entendeu? Então uma pessoa esclarecida, uma pessoa, né? Que eu sou mulher esclarecida, sempre fui. Mas, assim, é aquela questão de não conviver com isso. E achar que nunca vai acontecer com você. Casa de ferreiro, Espeta né? de pau. É porque a gente acha que nunca acontece com a gente. Acontece com a mãe da vizinha que mora lá em Tobias Barreto, com o pai, que mora lá no interior de São Paulo, mas com a gente nunca acredita que é. Entendeu, Paulo? Então, assim, como foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu não tinha plano de saúde. Então, eu não tinha plano de saúde, mas eu trabalhava, eu era professora, meu esposo, na época, trabalhava numa empresa. Então, eu tinha condição de pagar uma consulta. Então, eu paguei uma consulta. Mas na clínica particular, ou na clínica popular, lá no Siqueira Campos, né, tem várias clínicas populares. Fui para a clínica popular, paguei a consulta, acho que foi R$70, acho, na época. E aí, ou foi 50 ou foi 70, uma coisa dessa. E aí, o médico olhou para mim, magrinha, né, com a carinha de novo, só a carinha. Aí ele olhou para mim e disse: mas me conte, fuma? Eu digo: não. Bebe? Eu digo: de vez em quando a gente toma, né, uma cervejinha e tal, assim, de vez em quando. Aí ele: perde noite? Eu: não. Usa droga? Eu digo: também não. Amamentou? Eu disse: amamento. Meu filho tem 2 anos. Aí ele disse: você realmente é uma pessoa fora da estatística. Fez o toque e disse: vamos fazer uma mamografia. Eu tinha 38 anos de idade. Fiz a mamografia, deu negativo. Falso negativo. Que horror. Porque os exames de imagem, mamografia, eles só são mais eficazes, eu posso falar assim, para mulheres acima de 40 anos. Abaixo de 40, a gente tem que fazer ultrassonografia. E aí, levei o resultado da mamografia com 15 dias depois que saiu, também fiz particular. Porque se eu fosse esperar o SUS... Então, aí que eu tô falando. Você falou, entendeu? Se você fosse seguir os passos para procurar o SUS... Não. São meses. Meses. Você consegue estipular mais ou menos... Para você ter ideia, hoje, para fazer uma ultrassonografia na rede municipal de saúde de Aracaju, tem 30 mil pessoas em uma fila para fazer ultrassonografia. Só de mama são 5 mil pessoas em uma fila aguardando para fazer um exame de imagem, para levar para o médico avaliar, para passar uma mamografia, para voltar para o médico, para ele passar uma biópsia. Aí é outra luta. Todo um processo. No mínimo 6 meses. Dentro desse processo pode até haver um descaso. Por exemplo, o que acontece que eu já marquei consulta, quando eu cheguei lá, o médico não foi. Exato. Então você marca, ainda acontece isso. Leva 5 meses para ter a consulta, e quando chega lá, o médico não vai. O médico não vai, o sistema cai. Que horror. Que horror. Tem um jogo do Brasil de manhã, não, feminino, né? Tem um jogo do Brasil, e aí a pessoa... E vidas desesperadas. E é desespero, e é desespero. Posso imaginar. Só sabe quem realmente teve e tem hoje o câncer ou qualquer outra doença, né? A gente sabe como é desesperador e desgastante. Então, para você ter todos esses diagnósticos, você foi mais acelerada. Eu fui acelerada. Você pagar, você sim. Procurar esses outros a gente recursos. procura uma clínica mais popular e fomos fazendo isso. Só que, para um tratamento do câncer, eu não tinha condição de fazer isso particular, já que eu não tinha dinheiro para custear um tratamento que é caríssimo. Paulo, o mais trágico e cômico ao mesmo tempo foi quando eu levei o resultado do exame, a mamografia que deu negativo, ele pediu uma punção, porque eu disse a ele que já tinha virado uma fábrica. Eram 3 próximos ao bico do peito, mas já tinha 2 na minha axila,
palpáveis, né? Eu sentia os nódulos. Parecia a ponta de um caroço de arroz. O nódulo, quando ele é maligno, ele é duro e ele não se movimenta, ele é fixo. Entendeu? O que eu tive, meu não, que o meu é meu coração, meu ouvido, né? O que eu tive, ele parecia a ponta de um caroço de arroz. Ele era um pouco pontudo. E bem durinho, sabe? Bem redondinho e pontudinho. Enfim. E aí, quando eu falei que eu tinha uma fábrica dentro de mim, aí acendeu a lanterna nele, já que ele tinha botado na análise clínica dele, Mas que não era. Psicológico, diante de Tranquilo, todo esse processo? Tranquilíssimo. Desespero? Não, tranquila. Eu em nenhum momento eu me desesperei. Só quando as coisas começaram a desandar, né? Não andar mais, desandar. Fui fazer a ultrassonografia. Eu acho que o recado que você pode dar, o que você já está dando relacionado a um diagnóstico do câncer, né? O câncer de mama, que é o maior recado que você pode dar, não é negligenciar. Tá. É buscar o cuidado da saúde, mas, ao mesmo tempo... A mente tem que estar sã. Isso é muito forte. Mas até aí eu não sabia que eu estava com câncer. Até aí eu não sabia, né? Mas eram indícios? Não, porque nem o médico disse que não era. O médico disse, isso é nódulo benigno. Até aí. Quando eu fiz a punção, ele pediu a ultrassonografia. Na ultrassonografia, fiz a punção, na punção deu provavelmente maligno. Aí sim. Aí foi um susto para a família toda. Não era um diagnóstico fechado, mas já estava dando indícios, sim, que era câncer. Aí sim foi um desespero total dentro da minha casa, dentro da minha família, mas eu me mantive firme. Fui fazer a ultrassonografia também em uma clínica particular, no Siqueira, que era essa clínica popular, que era bem baratinho, R$100 a consulta, lembro muito bem. Isso em 2014. 2014, porque eu cheguei lá por volta de 7 da manhã e fui atendida 1 da tarde. Então, foi um dia de desespero numa clínica popular, gente do interior, enfim. Então, como eu sou muito comunicativa, gosto muito de falar, eu fiz amizade com todo mundo, do porteiro até a menina que estava sentada do meu lado. E aí, quando eu fui chamada 15:45 para fazer a ultrassom, a médica mandou deitar e botou a maquinazinha, um aparelhozinho aqui em cima da minha mama, e quando isso é mais ou menos aqui. Quando ela colocou em cima, eu disse, meu Deus, o que é isso? Isso é uma médica, viu? Eu sozinha, numa clínica, comecei a me debater em cima da cama, parecia uma vara verde. Aí ela, minha filha, com a secretária, veja aí quem foi o médico que laudou essa mamografia dessa menina. Aí ela fala, o doutor fulano de tal. Ele está louco, Como é que ele disse que é nódulo benigno? Essa menina está com câncer. Aí, meu Deus do céu, isso você ouvindo? Sozinha numa clínica. Né? Passei a manhã inteira, eu estava com fome, né? Eu me tremia tanto que eu não sabia o que fazer. Ela disse, olha, venda o que você tem. Venda carro, venda casa, mas trate da sua saúde porque você vai morrer. O seu câncer aqui, que eu estou vendo aqui, minha filha, você não sobrevive. Eu gosto de médico assim, viu? Você gosta, né? Eu gosto de médico assim. Coisa brava. Enfim, aí quando eu saí ainda sem chão, sem entender o que estava acontecendo. Aí sentei do lado da menina, ela disse assim, e aí que foi que a médica disse? Não. Ela disse que eu estou com câncer. Mas você me diz isso assim? Eu me jogava no primeiro carro aí na Rua de Bahia. Foi o conselho que eu tive, viu? Com o diagnóstico de câncer na mão, o conselho foi para me jogar no primeiro carro na Rua de Bahia, que a clínica é lá. Aí eu disse, mulher, não. Sabe por quê? Meu netinho vai nascer. O meu filho só tem 2 anos. E eu quero ver o meu neto nascer e meus filhos crescerem. A esperança. Aí, na época, eu liguei para o meu marido. Aí eu disse, eu disse, meu filho, estou com câncer. Ele, não, como? Calma. Como assim? Eu disse, estou. E agora? E agora eu vou para casa. Ele disse, dá para você pegar um ônibus? Eu disse, dá, estou tranquila, vou pegar um ônibus. E aí, você passa por um processo desse ainda, vou ter que pegar o ônibus. Vou pegar o ônibus. Aí ele disse, não, peraí, calma, não pega o ônibus. Eu vou pedir aqui liberação, eu vou lhe buscar. Mas ele estava mais desesperado que eu. E eu, nessa calma, tenha calma, vai dar tudo certo. Pronto, e aí foi realmente um desespero para a família inteira, porque nem da parte dele, nem da minha parte existia ninguém com câncer. Então, acredito que eu fui escolhida mesmo. Né? Bom, Sheila, e esse intervalo de 2014 foi até quando todo esse processo? 2014, eu descobri em julho de 2014. Eu fiz a cirurgia em setembro, a mastectomia total, o esvaziamento da axila, no dia
25 de setembro de 2014, fiz a cirurgia e comecei o tratamento de quimioterapia no dia 4 de dezembro de 2014. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia vermelha. Aí você já estava com o SUS. Aí eu já estou completamente... Como você falou lá no início, não tinha só como. o SUS. Eu dei entrada no Hospital João Alves Filho. E aí você sentiu na pele todas as deficiências, tudo, as dificuldades? Tudo. A falta a demora... Atendimento? Tudo. E aí como é que você foi vendo ali, né? Eu estou aqui dentro, eu estou vendo coisas aqui que eu não posso me calar. Não, mas assim, não era que eu estava vendo, eu estava sentindo. Vivendo também, eu estava vivendo aquilo ali. E eu precisava, até o meu médico, que Deus o tenha, morreu de Covid, eu faço questão de todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar o nome dele, doutor Antônio Marcos, né? Ele disse para mim o seguinte: olha, o que você tem é um câncer invasivo in situ. A minha oncologista clínica, né, a minha médica que passou as quimioterapia para mim, ela não tinha dito a gravidade para mim. Ela disse para o meu marido, né, que continuou até o meu primeiro ano da luta contra o câncer, ele continuou com a gente. Forte e fixe. Ela dizia para ele, ela dizia para minhas cunhadas, sabe, a gravidade. Para mim, não. Então, eu levava de boa. E esse processo durou 2 anos, 1 ano e meio, quando você chegou assim, a partir de agora você está livre? Não, são 5 anos para estar livre. Anos. 5 anos. 5 anos. E eu já estou com 8. Em 2014, fazendo o cálculo em 2019. Então, mas aí em 2019 você já estava com a mentalidade para entrar no mundo político. Foi 2018. 2018. Eu ainda estava naquela fase de tratamento. Hoje eu estou no acompanhamento. E como né? nasceu? Nesse caso, já com esse diagnóstico, com o tratamento que você estava seguindo, com as dificuldades que você teve durante esse período, quando foi que nasceu o Mulheres de Peito? Mulheres de Peito nasceu no dia 24 de novembro de 2014. 2014, mas antes dela concluir aqui, antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço para Solange, tá, Solange? Você Nossa, é uma figura. Solange foi minha aluna, somos amigos hoje. Ela é uma interlocutora entre Sheila e eu, e assim, ela é uma das pessoas que eu acho que se tivesse que levantar a bandeira, ela seria a primeira a levantar de Sheila Galba. Porque ela também, né, ela foi diagnosticada, está muito bem hoje. Graças a Deus e graças também às pessoas que estão perto da gente. Porque eu digo assim, para vencer a doença ou um problema, você precisa estar rodeado de pessoas que lhe fortaleçam. Né? E eu sempre costumo dizer assim, para as pessoas que têm o diagnóstico, né, seja de qualquer outra doença, não adianta só pensar positivo. Porque se você ficar na cama pensando positivo, mesmo com diagnóstico de câncer, tu morre. Tem que pensar positivo, mas tem que sair de casa, tem que ir ao médico e seguir todos os protocolos para buscar a cura, Exato. né, isso, Sheila? Deus já disse, faça que eu te ajudo. Deus fala isso. Faça, filha, que eu te ajudo. Nasceu o Mulheres de Peito. Então, Mulheres de Peito foi... Em que ano? Em 2014. Novembro de 2014, mais ou menos dia 24 de novembro, veja. Quando a gente eu fiz a mastectomia em setembro. E aí nos conhecemos, Aline Souza, no HU. Né? Eu fiz a mastectomia total e o esvaziamento no HU. A Aline Souza também, Rosália de Aquino e Giselma Vieira. E toda sexta-feira a gente se encontrava no HU e a gente começava a conversar. E aí chegava em casa, uma falava com a outra, né? E a Aline teve uma brilhante ideia. A ideia foi de Aline, de fazer um grupo de WhatsApp. E colocou o nome do grupo de Mulheres de Peito. E éramos só nós 4 nesse grupo. Que interessante. Entendeu? Tudo começa pequeno, né, Sheila? Ela disse, olha, eu estou fazendo esse grupo, mandou um áudio. Eu, ela e a Giselma, nós 3 muito abaladas. O câncer na vida de Aline também foi muito brusco. Também ela não tinha contato com ninguém com câncer. Giselma já tinha na família. E Rosa estava passando por uma reconstrução que não tinha dado certo. Ela tinha tirado a prótese e estava sem a mama. Então, a mais experiente, eu posso dizer assim, era a Rosa naquele sentido, naquele grupo. E aí, a Aline fez o grupo para poder a gente começar a trocar experiência com Rosa, para saber o que a gente ia passar lá na frente, como era a quimioterapia, minha unha hoje amanheceu com dor. Então, a gente começava a trocar experiência, era um grupo de autoajuda. Nasceu como um grupo e hoje se tornou uma instituição. Uma associação, uma instituição que tem quase 300 mulheres. E Sheila,
Nessa instituição, ela está localizada ali no centro ainda? Aqui, na Barão de Maruim, né? Era ali na... Era na Rua Geru. Isso, Era na Rua Geru. Então, começou... não, na verdade, primeiro não era em lugar nenhum. Era só virtual. E aí as meninas queriam se encontrar. E aí a gente se encontrava na casa de Rosa. Só que a casa de Rosa, a Rosa morava num prédio, né? Então fazia zoada, um monte de mulher junto falando ao mesmo tempo. E aí a Aline disse, Sheila, vamos sentar, vamos alugar um espaço. Aí nós alugamos uma sala pequenininha no Paulo Figueiredo. E a sala ficou pequenininha, porque todo mundo, todas as mulheres queriam ir para estar lá. O seu trabalho de divulgação foi aumentando. Sim, as ações, né? Outubro Rosa, a gente sempre é chamado para todo tipo de empresa. E as coisas foram crescendo. A Aline e Sheila, que não dá mais. Aí alugamos a casa na Rua Geru. E aí, na Rua Geru, a coisa cresceu mais ainda. Aí, da Rua Geru, viemos para Barão de Maruim. E agora nós estamos na Barão de Maruim, 493, aqui no centro de Aracaju. E os Mulheres de Peito não é só para mulheres que têm câncer de mama. Mulheres de Peito é para qualquer mulher que tem qualquer tipo de câncer, né? Todo o corpo diretivo das mulheres de peito são pacientes oncológicas. Então, todas nós sabemos da sua dor. Então, por isso é que nós conseguimos acolher. A paciente com câncer, que é uma assistida das mulheres de peito, ela senta à mesa com todo o corpo diretivo. Elas entram na sala de Aline, que hoje é a presidente, sempre foi a presidente, que entra na sala de Aline, que senta do lado de Aline, que senta do lado de Sheila Galba, e a gente faz esse acolhimento. Então, o diferencial das mulheres de peito é esse, porque todo o corpo diretivo são pacientes com câncer. E agora sim, todo o corpo diretivo é com câncer de mama, porque foi aí que surgiu, né? Mas a gente recebe qualquer tipo de mulher que tenha qualquer tipo de câncer. Então, hoje, quem tiver um diagnóstico já, né, pode procurar vocês. Já pode procurar a gente. Através de que canal? Então, vai lá. É só ir lá na instituição Avenida Barão de Maruim, 493, no centro da cidade. Leva só identidade, CPF, comprovante de residência e a biópsia. E o que vai encontrar lá? Vai encontrar várias mulheres, todas passando pelo que você está passando, ou que já passaram pelo que você está passando. Vai encontrar psicólogo gratuito, nutricionista, fisioterapeuta, auriculoterapeuta. Vai encontrar as empreendedoras. Nós chamamos feirinha, participamos de feiras de empreendedorismo, onde essas mulheres elas têm a aula de costura, aula de bordado lá, e elas fazem o artesanato dela e vende para ela. Sheila, observando aqui nossa conversa, Sim. eu sou muito observador. Você é uma mulher que tem uma extrema habilidade com a comunicação. Só observando aqui os seus trejeitos, olhando para a câmera. Eu gosto muito. Direcionando. Quando eu era criança, eu queria ser apresentadora de programa infantil. Eu queria competir com a Xuxa. Mas aí fui partir para o lado da Madonna. Eu dublava muito Madonna. Sério, isso? Dublava Madonna? Madonna, Cyndi Lauper, Carl Simon, né? Dublava. Eu era até a Carmen Miranda também. Brasil. Não estou acreditando Só nisso. Carmen Miranda. Então sabe cantar uma música de Madonna aí? Não, você é doido? Eu dublava. Esqueça tudo. Não, tá bom, mas você tá certo. Eu acho só dublava, que essa sua reação, essa comunicação que você tem, é o que a gente precisa hoje na política, de representatividade. E uma das pautas que a gente sempre conversa aqui no Política Livre, dentro desse quadro, é da importância de nós termos representantes públicos, políticos, que construam pautas voltadas para atender a demanda da sociedade. Coisas que façam a sociedade avançar. Você entrou no mundo político, né, que eu falo mundo político, ele é voltado para o legislativo, Sim. A casa da Assembleia. Porque todos nós somos políticos, então, né? Então, existe essa ideia de que, assim, olha, eu não gosto de política. Mas já faz política. Você não, só o fato também de não gostar já é um posicionamento político. Exato. E o fato de, por exemplo, nós vermos uma mulher no âmbito político lutando por uma causa, porque isso é uma pauta. Então, qual é a pauta hoje de Sheila Galba no campo político? É a luta pelo tratamento oncológico digno em Aracaju e em Sergipe. Eu não luto só pelas pessoas, homens, mulheres e crianças daqui da capital. A gente luta porque a gente sabe, como eu falei lá no início, o câncer está no Brasil inteiro, no estado de Sergipe todo. Mas a minha pauta é essa. O meu projeto, o filho mais importante que eu tenho é o projeto de navegação de pacientes com câncer. Esse é o meu filho, o meu projeto, que é lei aqui em Aracaju. E a gente já colocou ele como
como um projeto piloto já tem já está acontecendo em uma única UBS no Bugio, né? Então essa é a minha linha, né? Dar àquelas pessoas que estão com suspeita de câncer um local para que ela tenha a possibilidade de ter uma consulta com o mastologista, com o ginecologista, com o proctologista, dentro do prazo que é a lei dos 30 dias. Existe a lei dos 30 dias, que quando você está com a suspeita de um câncer, você procurar um médico dentro do prazo de 30 dias. E a lei dos 60 dias, que é para pegar esse paciente e entregar para o Estado tratar. Então, essa é a minha luta, essa é a minha bandeira, para que as pessoas comecem um tratamento num prazo máximo de 60 dias. Ô Sheila, e também eu acho que reforçando, aproveitando essa deixa, que a gente fala assim, quando você escolhe um candidato, seja ele um vereador, seja ele prefeito, seja ele governador, senador, é importante você perguntar qual é a pauta dele, né? Porque eu ouço muito disso, as pessoas, olha, eu estou precisando esse ano de uma carteira de habilitação. Eu vou procurar um vereador que vai se candidatar na próxima eleição e, se ele conseguir, eu voto nele. Obviamente que com os argumentos que eu tenho, a pessoa que eu conheço, eu vou combater. Diz, olha, o caminho não é esse. Você não deve vender o seu voto de jeito nenhum, porque a partir do momento que você barganha o seu voto, depende da barganha, né? Porque a barganha que a gente está falando agora é uma pauta. A gente está barganhando. Bom, qual a sua pauta, Sheila Galba, para ser vereadora? A nossa pauta, que eu vi uma matéria você falando, é ter mais acesso, porque eu estando lá no meio político, dentro dos junto com os vereadores, com o prefeito, com as pessoas que são aliados e até mesmo com que não são, porque assim, é uma junção, você tem uma posição e você tem a situação, mas tem que trabalhar no bem comum. Exato. Né? Não é só, olha, eu defendo a minha ideia e acabou. Não, é o povo. Então, você trabalha para o povo. Né? A sua vontade de exercer e dar sempre o seu melhor é para o povo. E quando a gente precisa passar para as pessoas que olha, você precisa ter consciência. Quando você for conversar com um candidato, pergunta a ele qual é a sua pauta. Porque quando você escolhe votar porque ganhou uma habilitação, porque ganhou R$100, ganhou não, né? Você acabou contrabandeando, para usar essa palavra. Assim, vendeu o seu voto, você não pode cobrar, não tem como cobrar. E eu acho que é por isso que nós estamos vivendo ainda uma realidade muito densa, além da polarização, né, das pessoas negligenciando e não querer fazer parte da política. E aí, não fazendo parte da política, a gente vê essas dificuldades dentro das instituições públicas, né? Paulo. Essa eu acho que é a maior dificuldade enfrentada por esses políticos que não têm essa condição de pagar, porque não é uma pessoa só que pede a carteira, né? Um pede uma carteira de cesta básica, tijolo, porta, cimento, banheiro, entendeu? Então, infelizmente, é uma cultura que tem mais nos municípios menores. Isso é verdade. Eu tenho acesso e observo muito isso. E eu vejo os vereadores muito mais voltados, em vez de a assistencialismo, que a projetos. Isso. Eu acho que na cidade você tem muito mais possibilidade de trabalhar com projetos. E é triste essa realidade, porque você não consegue ver um avanço para que os municípios possam crescer por causa disso. Agora, veja, eu entrei em 2018, eu participei de uma campanha quando eu entregava o santinho no interior, né? Teve um senhor, rapaz, eu olhei para ele, eu sentei. A carreata foi embora e eu fiquei sentada conversando com ele. Ele disse, eu achei que aqui tinha um peixe. Eu disse, nem tem um peixe. Aí o meu filho disse, mãe, eu digo, moço, pelo amor de Deus. Assim. Aí sentei, dei uma aula para ele. Dei uma aula. De cidadania. De cidadania. Eu disse, o senhor sabe o que é o câncer? Você sabe por que eu estou aqui? Olha a minha equipe. Olha essa carreata que acabou de sair daqui. Isso acontece mais nos interiores. Mas, graças a Deus, assim, eu estou acreditando muito no povo, sabe? Eles estão mudando a mentalidade. Eles estão vendo que aquilo ali só cobre o imediato, só aquele momento. Quando ele precisar do político lá na frente, ele não vai ter, porque o político não. Poxa, que já estou livre de você. Bacana. Então, isso é o que eu estou vendo, porque plantando a semente. Isso, e a gente está na rua, conversando, conscientizando e falando para as pessoas como é importante você votar
pela pessoa que tem uma linha, que tem uma bandeira, para você poder cobrar lá na frente. Isso. Porque eu sou cobrada. Eu sou cobrada. Diariamente. Pelas minhas mulheres de peito, pelas pessoas que estão na rua. Dentro dessa linha do que a gente está falando, a gente tem algumas perguntas relacionadas a isso mesmo. Então, como a gente está falando muito e tratando da política sergipana, então como é que você enxerga a política sergipana atualmente? Então, veja, é o que eu acabei de falar. Eu acho que... eu acho, não tenho certeza, né, que o único meio da gente crescer, né, que o nosso município cresça, que o nosso estado cresça, é dentro da política. Não tem outro jeito de você avançar, de você fazer as coisas melhorarem, de você fazer a saúde melhorar, de você fazer ter médicos especialistas nas unidades básicas, de você ter um hospital regional, um hospital do município lá no Mosqueiro. É só através da política. E a gente... Eu acredito muito nas pessoas que estão gerenciando o nosso Estado. A gente tem que acreditar, porque eles estão lá. É a esperança, não, né? Não foi a gente que votou, mas ele está lá. Né? Eles estão lá. Então, a gente precisa dar voto de confiança. Isso mesmo. Não é? E cobrar, que é esse o meu papel. Né? Digo, olha, por aqui não está dando certo, isso aqui está errado, a nossa lei de navegação ela só está em uma OBS, precisa estar em todas. Vamos ampliar, esse é o caminho. Ô, Sheila, olhando para você, é possível ter uma perspectiva de um futuro bem promissor. Amém. E aí eu faço outra pergunta, e se você fosse prefeita, o que é que você faria? Olhe, nada avança se você não tiver saúde. Nada. Não adianta dizer, tem que dar educação. Para você ter educação, você tem que ter saúde. Então, a gente precisa... eu ia focar na saúde das pessoas. Porque a pessoa com saúde, a pessoa tem trabalho e tem estudo. Se você tem estudo, você trabalha. Se você trabalha, você é bem de vida. Então, as coisas começam a melhorar. Né? Você veja um casal. Vamos lá para um casal. Tem um casal onde o marido está desempregado e a mulher está trabalhando. Ou vice-versa. Chega no final de semana, o marido quer tomar uma cervejinha. A mulher diz, olha, não dá, porque só dá para comprar o pão. O básico. Tem que comprar. Começa a ter desavença dentro de casa. É isso mesmo. Entendeu? Através das finanças, né? Entendeu? Então, assim, se os dois estão com saúde, os dois vão correr atrás de... Isso. Então, tudo melhora. Então, a gente tem que focar na saúde para poder as coisas começarem a fluir. O meu foco é a saúde primeiro. E o recado que você gostaria de mandar para o seu público agora? Então... O meu público são... Primeiro, eu acho que antes mesmo do recado, para reforçar, para as pessoas entenderem a presença aqui da Sheila Galba, primeiro que eu já falei aqui a importância de termos representantes mulheres dentro da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, né, governando e administrando o nosso município, o Estado, o país. Eu acho que a representatividade tem que se ampliar. Exato. Só somos 4 hoje na Câmara de Vereadores. São 24 vereadores e 4 mulheres. Na Assembleia parece-me que são 5 apenas. Também são 24. Aí eu digo, você tem 24, aí tem 5, você acha que tem 5, mas essas 5 têm vozes? Então. Esse é mais um problema. Então também você... Não, a gente tem voz. Voz nós temos, nós não temos vez. Né? A gente tem voz, a gente vai, a gente fala, mas às vezes é uma voz que ela é deixada para segundo plano. Então, não tem vez. O que vocês estão fazendo para que essas vozes elas se ampliem? Continuar falando, continuar batendo, continuar mostrando. Que mulher pode ser vereadora? Vereadora, que ela pode ser o que ela quiser. Deputada. E principalmente se for uma mulher que hoje está enfrentando um câncer. Principalmente. Então, a gente não pode, nós não podemos desistir. Nunca. De nada. A vida ela tem que ser olhada de frente. Né? A gente tem que assumir os nossos erros e pedir desculpa. E avançar. Então, você hoje, que descobriu um câncer, né, que está desesperada, lembre-se, existe vida sim depois de um câncer. E a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser. Hoje eu estou vereadora de Aracaju. Né? Quem era Sheila? Uma professora. Uma dona de casa, uma mãe e uma esposa. Hoje, Sheila Galba, além disso tudo,
é uma vereadora de Aracaju e uma mulher que faz remo, que faz parte da primeira equipe de remo sobreviventes do câncer de mama de Sergipe. Depois eu quero um convite para participar desse remo. Viu? Vai lá assistir a gente. Para fotografar. Vamos Quero lá. divulgar o trabalho Vamos de tentar vocês. fazer um evento em outubro. Né? A Aline está vendo essa possibilidade da gente poder fazer um evento em outubro. E aí você já está convidado. Então, é esse o recado que eu dou para você. Não desista nunca de nada. E existe vida, sim, depois de um câncer. Gente, nós conversamos aqui um pouco sobre a vida pública de Sheila Galba. Entendemos um pouco da sua realidade, da biografia. Ela falou um pouco também das pessoas que passam e têm as dificuldades, né, com o diagnóstico do câncer e todo o processo para o tratamento, né, porque a busca do tratamento é pela cura, né? O caminho é esse. E existe cura, isso. Sim. E o que eu pude perceber é o seguinte, que dentro dessa linha do que a gente está falando das políticas públicas, que hoje que nós falamos, que a pauta da Sheila Galba hoje é a política ou as políticas públicas voltadas para o paciente que tem o diagnóstico do câncer. Então, hoje, dentro da Câmara de Vereadores, você tem alguém que representa esse grupo. Por isso que é importante, dentro das assembleias, da vida pública, nós termos representantes. E você escolher o seu candidato, você escolher a sua figura pública, ela tem que estar lá para estar representando os interesses do povo e da população. Um dos maiores exemplos que nós temos hoje como figura pública, principalmente como meta, que é a meta da inclusão, que as pessoas que elas passam por essa necessidade, ela tem um caminho, e se ela não conseguir o caminho, Sheila Galba está ali orientando, olha, se você não tem um caminho, procura a gente vai dar essa força, que a gente vai te auxiliar e que nesse caminho você não está sozinha. Isso é importante, porque eu acho que diante de uma necessidade, de um diagnóstico de doença, de uma dificuldade, o mais importante, acima de tudo, é o afeto e a solidariedade. O acolhimento. Né? E faz jus até o partido, né? A cidadania. Exatamente. É quando a gente é diagnosticado com câncer, mesmo a gente sabendo, sabe, Paulo, que tem várias pessoas passando por aquilo, você sabe. Mas aí quando você encontra essas pessoas, quando você vê pessoas que passou, veja o verbo, né? Passar. O verbo passou. A pessoa passou pelo que você está passando naquele momento. Isso dá uma energia, sabe, uma força. Diz, caramba, a Sheila Galba, ela conseguiu, então eu vou conseguir também. Então, é uma esperança, é um gás que você dá a essas pessoas que estão passando por um tratamento contra o câncer. Que ótimo, que bom que nós temos você lá para nos representar. Vamos aumentar esse número de mulheres dentro da Câmara de Vereadores, das assembleias, porque é que a gente precisa muito dessas representatividades e as discussões chulas que não têm interesse para a população, que não têm relevância alguma, a gente descarta. Eu acho que esse perfil de Sheila Galba representa exatamente aquilo que eu e você que está assistindo pensa, e eu acho que também espera para um Brasil melhor. É o compromisso com o nosso país e com o nosso povo. Então, gente, obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Sheila Galba. E gostaria só de dar um recado que próxima semana temos uma outra representatividade na figura pública, que é Linda Brasil. Ave Maria. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer vozes, a gente precisa dessas representatividades. E se eu não tiver essa figura aqui, ou enquanto eu não tiver nessa roda de conversa mais mulheres, né? A gente fala assim, as minorias, mas se fizermos uma análise técnica em numeração, não existe minoria, na verdade são maioria. Exato. Mas elas estão aqui para representar, para fazer a diferença e, mais uma vez, para a gente dar vozes políticas a essas pessoas e levar a política, a verdadeira política, para você e o conhecimento. Porque, assim, é o que você falou, a gente planta a semente. E é esperança. Se a gente não tem esperança, é melhor estar morto, né? Então, exato. Gente, valeu pela presença. Sheila, uma satisfação agradeço imensa. Demais. E eu espero que a gente tenha mais contato sobre isso. Sim. E eu até prometo, gente, que eu vou pegar alguns materiais que ela tiver e disponibilizar na página do Instagram e disponibilizar também no YouTube para que a gente possa divulgar o seu trabalho e atrair mais gente, porque esse seu trabalho é um trabalho de efeito formiguinha, né? Começou como um grupo, hoje se tornou instituição. 4, e já estamos abrindo
mais uma agora, que é o Instituto do Câncer, Sheila Galba. A gente vai conversar com isso. Eu acho que você está meio que alinhada com Verônica, né? Se eu não me engano. Sim, vamos Verônica, sim, lógico. Então, gente, ó, lá na tchau, frente. tchau. O tempo já passou. E valeu, viu, gente, por estar aqui. E manda aí um coraçãozinho para Sheila Galba, que é uma pessoa de coração. Um beijo no coração de vocês, viu? E de alma, muito forte. Tchau, tchau, gente.